Começa mais um episódio Simplesmente Corra, nosso podcast. Eu sou o Léo Marmite, diretor da Just Run. Comigo aqui tá a Thaisa. E aí, galera, mais um... E hoje a gente tem uma convidada mais que especial. Celebridade. Teve um envolvimento grande conosco, né, no seu comecinho. E é uma queridaça na cena das corridas. Nutricionista, ultramaratonista, mas vou deixar para ela se apresentar, né? Fran, seja bem-vinda. Obrigada, galera. Tô muito contente de estar aqui com vocês, né? O carinho que eu tenho pelo mestre Léo é enorme, né? Até a gente vai contar essas histórias aí, mas foi com ele que eu comecei, então agradeço demais pela oportunidade. Tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Uma baita virada de chave, mas isso a gente vai contar logo mais. É isso aí. Fran, então, a gente sabe que tem muita coisa legal, muita coisa bonita, né? Muita coisa emocionante da tua vida. E de pouquinho em pouquinho a gente vai te espetando aqui pra tu abrir tentar, né, toda a tua vida. Tu não vai conseguir, porque assim, é longo o negócio, as provas são longas. Mas eu queria saber primeiro, assim, eu acho que todo mundo tem essa curiosidade de saber como começou. Como é que tu, né, o que te fez chegar até aqui e como que tu começou? Da onde veio essa ideia de começar a correr? Perfeito, isso foi há 10 anos atrás, setembro de 2014, né? A gente identificou que o meu marido precisava perder peso. E ele foi numa nutricionista na época e a nutricionista falou, cara, não vai dar pra você perder peso só com o meu trabalho, você precisa fazer uma atividade física. Aí ele chegou em casa e falou assim, a gente tem que fazer uma atividade. Eu falei, a gente? Eu não tenho que fazer nada. Olha aqui, ó. Eu tô magrinha. Quero saber de atividade física. Aí tá, fiquei com aquilo na cabeça. No dia seguinte, eu trabalhava na época no SESI. Aí eu cheguei, conversei com um professor do SESI e falei, Thiago, assim, o que tu acha que a gente... Thiago estou conosco, lógico, Thiago estou conosco, foi ele que indicou, lembrei. Thiago Braga. Aí ele falou, por que vocês não fazem corrida? Eu falei, corrida? Ele tem um amigo meu, se formou comigo, tem uma assessoria, é o Leonardo da Just Run. Daí eu, me dá o Thiago, contato. Thiago, se estiver assistindo aí, também tem culpa nisso. Aí eu, beleza. Aí mandei uma mensagem pro Léo, falei, pois tá interessado. Ele, vem aqui na Beira-Mar, me deu a localização. Aí cheguei eu e o meu marido ali, né? Aí quando eu cheguei, eu falei, Leonardo, aí o Léo se apresentou, né? Prazer, eu falei, olha, ele tá precisando perder peso e veio pra começar. Aí o Léo me olhou e falou, só ele? Eu falei, só ele. O professor já deu uma intima. Sim, só ele. E sentei. Eu vou ficar bem paradinho aqui. E sentei, eu me lembro claramente da imagem. Eu sentei, sim, só ele. Aí o Léo falou, não, mas hoje vocês não vão correr, só vai começar a caminhar, vai com ele. Daí eu, acredito, né? O que a gente pelo não marido faz? tem que, né? Lá vai, né? Aí, as placas intermináveis da Beira-Mar, né? Aí, o Léo falou, tem umas plaquinhas assim. Vocês caminham 200 metros, né? Aí, se quiser dar uma corridinha, mas vai ser bem pouquinho hoje, tá bom? Isso foi numa segunda-feira. Isso. Aí, na quarta-feira, a gente voltou. Aí, na quarta-feira foi... Na outra segunda voltou, na outra quarta voltou, e assim o negócio foi indo. E aí, mais ou menos, a gente tava um mês, o Léo falou, olha, nos sábados a gente faz um treino coletivo. A gente vai fazer lá em Jurerê. Eu, o quê? Sábado de manhã? Acordar cedo? Pensou? Tá brincando comigo? Tem que dormir. Jurerê. Tem que dormir. Cedo, eu acordava no sábado, 10 horas da manhã, brava, porque tinha um caminhãozinho do gás que ficava passando e fazendo barulho. Aí, mas tá bom, vamos lá, né? Aí fomos nós. O Léo fez a brincadeira de empurrar a Just Run. É verdade. Nossa, temos que resgatar essa dinâmica aí, ó. Você nos aguarde. Tinha que achar um vídeo, Nós vamos voltar a essa dinâmica. Olha, quem não conhece é bem interessante. Vamos aquecer empurrando a van. Gente, e aí foi, e eu fui gostando do negócio. E em novembro daquele ano, o Léo falou, olha, vai ter uma corrida do SESI Life Run. Life Run. O Gel fez os 3 caminhando e eu fiz os 5 correndo. Isso. Pronto, lascou. A partir daquilo ali, né, o negócio foi.
E aí eu vi que a minha alimentação não tava encaixando. Porque realmente eu só comia coisa industrializada. Era aquelas lasanha pronta, aquelas pizza pronta. Era o escambau de ruim. Sim. Como o gel começou em setembro, ele melhorou a alimentação. E eu não continuei daquele jeito, só que não casava mais. E eu comecei a gostar da corrida. Aí eu falei, Léo, poderia me indicar uma nutricionista e tal? Ele falou, não, tem uma nutri, assim, você gosta mais da linha de suplementação e de comida. E eu rapidamente respondo, tudo que tiver em cápsula é melhor. Hoje o meu trabalho é totalmente ao contrário. Ao contrário. É tudo comida em cápsula, é a última alternativa. Aí eu fui Quanto mais pronto, melhor. Exatamente, na Amanda Miranda, que o Léo me indicou. Fiquei com ela até um ano antes de eu me formar. Eu fui com ela até um ano antes. Que demais. Que daí ela falou, não, agora também tu já sabe, não sei o que. Meio que me deu alta, assim, vai te vir agora, né? E foi fantástico, né? E aí, assim que foi o começo, na verdade, né? E hoje eu agradeço demais, né, ao Léo, porque tudo que a gente vai contar aqui, nada disso teria acontecido se naquele dia você não tivesse dito, não, mas vai junto, insistisse nisso, né? E é o seguinte, né, Fran? Não é só o convidar e dar uma insistidinha, mas é vocês receberem isso como algo positivo também, né? Acho que essa virada de chave aí, todo mundo tá assistindo a gente, enfim, pode estar lá, né? Pensando, será que vou, não vou? Cara, dá uma chance pra ti. Isso aí. Né? É lógico que a maioria de vocês não vai se tornar uma nova Fran, né? Mas... acho que cuidar da saúde, ganhar bons indicadores de saúde. Cara, atividade física é um negócio espetacular. Muitos casais começam assim, né? Sim. Um apoiando o outro porque um precisa. Exato. E é muito legal quando a gente vê essa parceria. Tu foi lá em prol da saúde dele. Sim. Não, eu preciso cuidar da saúde do meu marido. Chegou lá e quando tu viu, poxa, você também tava lá comendo comida industrializada. Você mudou tua vida também. E aquele empurrãozinho da corrida, né? Porque a maioria das pessoas odeiam, não, corrida, não, jamais odeio corrida. É só, aí eu brinco, tem uma seita, é uma seita, tá? É uma seita, total. Né? É um vírus, assim, absurdo também. E então, basta começar, se permitir nisso e aí ver que história linda, magnífica, porque, né, graças ao Léo e ao teu esposo, principalmente, porque se não fosse o gel, se não fosse ele, você não estaria. O Léo e o gel. O Léo e o gel. E assim, né, e o começo, ele não é fácil, né? Hoje, quando eu falo assim, fiz um treino de 50, fiz um treino de 60, muito natural eu falar isso, é muito fácil pra eu fazer isso tá hoje. dentro da tua rotina já. Mas, gente, aquelas plaquinhas da Beira-Mar, elas não chegavam nunca quando a gente começou, né? Você fazia os famosos fartlequezinhos lá, meu Deus, era 100 metros, 200 metros, parecia que ia morrer. Só que você precisa avançar nessa fase, né? Como na própria alimentação, quando a gente muda o nosso processo de alimentação, tem uma fase inicial que ela não é fácil e não é pra ninguém. Só que depois que você avança e isso entra na rotina, meu Deus do céu, eu treino 7 dias por semana, eu não imagino eu não treinar um dia, isso pra mim é o fim do mundo. Extraordinário. Cara, acabou o mundo se eu não treinar, eu não consigo, isso faz parte, né? Então tem que dar esse primeiro passo. E o mais importante, eu falo isso pra todo mundo, eu comecei certo. Eu comecei com orientação. Com calma também, né? Eu nunca tive nenhuma lesão que me deixou parada. Olha, uma coisinha ou outra a gente acaba tendo às vezes, vai lá, resolve na física, mas parada de falar assim, não treinei porque eu tô com lesão. Porque eu sempre com orientação, né? Com o Léo orientando e já com treinamento funcional também junto. Sim, né? Então fortalecimento, já engatamos junto, né? Então o Léo fazia, a gente fazia o treinamento ali e aí fazia ainda mais o treinamento funcional com a outra professora, né? Então eu sempre falo, quer iniciar, mas inicia certo, não inicia moda louco. Já começa com uma assessoria, né? Pra você ter essa orientação, porque isso vai fazer toda a diferença na tua progressão em termos de desempenho, mas principalmente de não lesionar. Que muita gente inicia sozinha e vê as famosas IT lá dos corredores, a tendinite, a fascite, as IT da vida lá. Fica um tempão sem, muita gente desiste. Já desiste. Desiste, acaba saindo da corrida, né? Então, fazer com essa orientação... Então, eu sempre falo assim, eu fui muito privilegiada em ter tido a indicação, né? Começado com o Léo e continuar, né, nisso, depois dentro de outros objetivos, mas sem nunca ter que parar. São 10 anos que eu não parei um dia, gente. Eu não parei um dia. É legal pegando esse ganchinho aí que você falou do fortalecimento, uma coisa que a gente bate muito na tecla com os alunos, né?
eu digo que é mais até importante no ciclo do que só correr, né? Sim. Às vezes a gente tá forte, né? Tá com a musculatura legal pra suportar. É melhor do que você, às vezes, aumentar o volume na hora errada, né? E a questão do preparo, como você falou, você começou certo, foi em busca de uma assessoria, foi em busca de uma nutricionista, foi em busca de uma galera pra fazer teu fortalecimento. O quanto isso fez diferença nessa tua evolução, e uma rápida evolução, porque tua evolução foi fantástica, tua história é muito legal. Né? Então, isso mostra que quanto mais a gente vai atrás do certo, né? De fazer o certo, entender, e eu acho que é muito legal pra galera que tá em casa assistindo, a gente entender o quão mais importante é a questão do planejamento, né? Como que funciona a prescrição de treinos, né, Léo? Né? Como que isso é muito legal. A Fran, quando começou, como tu identificou o que tu manda ela fazer, o que tu mandava ela fazer, e como que é a logística disso, né? Não é muito simples, né? A gente assimilar e aceitar um treinamento, porque a gente tem as nossas verdades também, né? Isso aí. Individualmente a gente, não, mas isso aqui eu acho que eu não vou fazer. Isso aí. Isso aqui já não cabe mais pra mim, aquilo lá é assim. Mas é uma troca, né? Tem que ser uma troca. Muito, e isso foi muito interessante porque eu comecei na prova de 5. A gente fez várias outras de 5 para depois eu ir para 10. Várias de 10 para um dia eu chegar e falar, Léo, pretendo estrear nos 21, pra meia. né? Vamos pra meia. Só que o Léo me falou, olha, Fran, vamos esticar mais um pouquinho, porque eu já tava querendo logo que no primeiro ano. Eu fui fazer minha primeira meia no segundo ano. Tu vê, isso hoje é quase inadmissível, né? Exatamente. O cara já cai de paraquedas na meia. Na meia, ou às vezes assim, maratona. Calma, gente, calma, né? Muita hora nessa calma, né? Porque se é aí que é o processo que acaba aparecendo lesões e outra, te deixando menos tempo no esporte. Porque a gente não é atleta profissional. Então, nós temos que considerar isso, né? A gente não tem assim, treina e descansa. A gente treina, trabalha. Né? O descanso vai ser o momento que der lá. Então, se não tiver um ciclo bem organizado, que ele não tiver uma crescente bem correta, a probabilidade de dar ruim é muito grande, né? Então, isso foi muito bom. Eu fui realmente 2 anos depois. Só entrar pra meia maratona foi somente 4 anos depois que eu tava correndo. Isso. Né? Hoje você vê, muita gente já em 1 ano já tá indo pra uma maratona. Eu falo muito isso com os meus pacientes. Calma, não apressa as coisas, né? Porque a gente tem que criar casca. Eu sempre falo casca, calos. Sejam os calos físicos e os calos mentais, né? Sim, Pra total. você ir aumentando essas distâncias, né? Mesma coisa quando eu fui indo pras ultras. Minha primeira ultra não foi de 100 quilômetros. Ela foi de 45. É isso aí. 45. Depois foi de 50. Atravessou o período da maratona outra. Isso aí. Então, fazendo devagar, né? E isso, nossa, foi fantástico. E o Léo sempre defendia muito essa questão do fortalecimento. Tanto que a gente tinha, antes do treino ali, né? O Guto, que tava lá, né? Uma parte de funcional, estagiário, né? Depois eu fiquei com a Malu fazendo todo... Eu fiz a maratona com a Malu me dando fortalecimento. Fazendo fortalecimento lá no espaço que a gente tinha no centro. No espaço lá do centro e tudo muito certo, né? Ótimo. Então, assim, 10 anos correndo, 10 anos que eu faço fortalecimento. Espetacular. 10 anos, né? Então isso faz toda a diferença, né? Total. E não existe não gostar. Gente, é fantástico. Se você não gosta, é porque tu não tá tendo alguém bom pra te orientar. Eu sempre falo. Porque é tão fantástico tu ver o resultado de tu fazer um fortalecimento certinho, adequado, tu vê na corrida. Ai, mas corredor não gosta. Tá, mas então porque não tá fazendo com uma orientação boa, direcionada, né? Tá indo lá e fazendo sozinho na academia de qualquer jeito. Hoje também, a informação, ela corre numa velocidade na internet, o cara olha um negócio, não, vou fazer isso aqui, olha outro negócio, não, vou fazer o outro negócio também. Acaba que as coisas não se conectam e não se juntam. Aquele aluno que entra e quer fazer a maratona, ele já começou a correr, diz, o treinador, me inscrevi na Maratona Internacional de Floripa, que é agora em agosto. Isso em fevereiro, né? Assim, em fevereiro, março, ele chega, diz assim, eu nunca corri, comecei a correr agora e eu quero fazer a maratona em agosto. Aí o Léo que se vire. Aí o Léo disse assim, querido, não, já perdemos alguns? Não, calma, Calabresa. É isso mesmo. Não é tão fácil. Ô, Fran, nessa janela aí, tem uma história muito legal, que aí, mas eu lembro, tu falou que lembrou dos primeiros dias lá, não, tô falando, eu me sentando e tal, mas eu lembro muito bem quando tu recebeu a notícia, vocês receberam a notícia, que a história de vocês, essa história espetacular,
foi uma das selecionadas para conduzir a tocha olímpica aqui em Floripa. Foi. E aí lembro dessa foto, acho que tem inclusive no meu Instagram lá, a gente abraçadinho, né? Isso aí. Na porta do ônibus, aqui no Majestic, acho que você Isso mesmo. Sim, a gente se encontrou na frente do Majestic. Conta essa história aí, bom. Então vamos lá. Resolveu aceitar o convite de começar a correr e virou condutora da tocha olímpica. Essa é a primeira parada. Muito doido isso, né? E a gente, claro, sempre gostou muito de divulgar o que vinha fazendo e contando história e tal. E 2016 foi a Olimpíada, né? E 2015, ali, já tava um ano com o Léo, recebemos uma ligação de que a gente tinha sido selecionado pra carregar a tocha. Gente, como assim? Primeiro, tu acha que é mentira, né? Nossa, pelo menos foi ligação. Agora ninguém mais liga, né? Só WhatsApp. Tá, pelo menos foi. Daí olha o golpe, pensa que é o golpe. Falando do outro lado, né? E foi muito louco, assim. A gente não sabe como, até hoje, quem que indicou, como é que isso chegou. E foi muito bacana, porque aí a gente, ele sabendo que a gente, né, era um casal, o Gel me entregou, acendeu a minha tocha, né? Então foi muito legal. E o Léo tava ali. A gente dentro do ônibus esperando pra descer, pra fazer. E o Léo ali acompanhando, né? Então foi um momento muito legal esse também. Não sei como, cara, mensurar uma história dessa magnitude, né? Lógico, Aí o olho brilhava, orgulhoso, meu Deus. A condução da tocha, ela provavelmente não se dê num período aí talvez muito longo. Nunca mais aconteça Talvez no Brasil. Nunca mais aconteça, né? Isso aí. Pra quem não sabe, a tocha, ela anda pelo país que recebe as Olimpíadas ali, né? Faz um roteirinho e, enfim, celebridades do esporte, né? Eles vão selecionando essas pessoas, cada cidade, cada município faz a sua seleção, enfim, os patrocinadores também. E você acertou você acertou a dica de quem ia acender, né, também. Isso é verdade. Encontrei o Vanderlei aqui no evento. No Vanderlei Montandu do Costão do Santinho. Montando do Costão do Santinho. Encontrei o Vanderlei, aí a gente trocando uma figurinha assim, pô, Vanderlei, cara, se tem um cara que deveria acender, né? A pira é você. Pira, né? Que a pira é você, cara. E foi. Aí eu falei assim, ou o Guga, né? O Guga é meu, né? O Guga é manezinho que nem eu. O Guga ou tu, né, cara? Não, e ele falou assim, não, Léo, imagina, claro que não, isso tá bem assim, tem várias coisas, né, que estão atreladas dentro da história, do contexto e tal. E por incrível que pareça, o Guga faz a passagem pra ele. Poxa, olha aí, ó, acertou. Aí ele vai até... É verdade. Entra dentro do estádio, foi lindo. No estádio ainda... fazem outras passagens para ele acender. História fantástica. Cara, é inacreditável, assim, né? Acertou, Léo. Se a gente voltasse 10 anos atrás, eu também não sabia dos 10 anos. A Fran acabou de me dizer aqui nos bastidores. 10 anos agora. Agora, daqui 2 meses. Isso aí, em setembro. E aí, cara, como é que essas histórias viram realidade, né? E como fica presente na nossa memória, outra história muito interessante, assim, que é muito presente pra mim, foi o Léo sempre distribui, né, o corredor do ano, né? O prêmio, e o Gel ganhou, né, o meu esposo ganhou naquele ano no masculino, justo por tudo, porque ele perdeu 37 quilos, né? 37 quilos, então foi muito legal valorizar essa história dele. Ele ficou assim, ele quase que não falava, né? O Gel é mais tímido, né? Ele não sabia o que falar. E agora, o que eu vou fazer com esse troféu na mão, né? Exatamente, foi fantástico. E aí, no ano seguinte, eu ganhei no feminino. Então, poxa, assim, são coisas que marcam muito a gente, né? E faz com que a gente queira seguir em frente e entende que tá num caminho certo, né? Numa crescente, mas com constância, sem se atropelar nas coisas, né? Mas não tendo que dar passos atrás. É isso que eu sempre falo, se você é constante, você não vai dar passo atrás. Você só vai indo, mas a constância exige paciência, exige dedicação, né? Exige que você tenha uma racionalidade sobre as coisas, né? Então, esse meu começo, assim, eu tenho muito orgulho dele. E eu conto pra todo mundo, porque se não tivesse existido esse começo, a gente não estaria aqui hoje falando, né? Tudo que veio depois é porque existiu esse dia que eu fui ali na beira-mar e falei contigo e você falou, não, você vai junto. Vamos nessa, né? O famoso vamos nessa. Vamos lá que vai dar bom. Ô, Fran, e aí, na sequência, tem talvez uma história fortíssima, que aí eu brinco, né? Mulher, cara, Fran sempre teve uma capacidade
diferente mental, assim, muito determinada, se mostrava muito regular e né, disciplinada com o andamento das planilhas, da organização dos treinos, enfim, depois se organizou melhor com a nutrição, então isso vira grandes frutos, né? E a Fran, quando virou a chave para maratona, já virou uma maratonista classificada. Essa é uma história pesada. Né, Fran? Foi. Então, classificou e foi pra Boston. Eu lembro um dia lá no funcional que o Messi chegou e aí eu falei, deu índice pra Boston. E aí eu falei, mas não sei se vou. Ele falou, como é que não vai? Quem que se classifica? Todo mundo Boston, quer. não quer Todo mundo quer. Tu conseguiu na primeira? É claro que vai, pô. Dá os teus pulos. Dá teus pulos e vai, né? E muito legal, porque realmente eu fiz 3 horas e 36 a primeira maratona e precisava 3:40. E naquele ano não subiu muito lá. Hoje o corte tá bem mais alto, né? Pensa que isso foi 2017, né? 17 que eu fiz Porto Alegre, daí saiu o índice pra 18 e pra Boston, né? E aí foi muito legal, porque eu falei, não, beleza, então tá bom, então eu vou. Eu tava meio na dúvida, assim, falei, será que vou? Porque eu já tava na cabeça de querer ir pras ultras, então meio que já tava virando minha chave. Já fiz a maratona, ultra. Já tá bom, né? Já tá bom, agora eu vou pra ultra. Não, mas cara, não tá certo, o Léo tem razão, Boston é Boston, tal. E submeti pra ir pra Boston. Foi pra Boston. Pra quem é bom de história, já tá fazendo conta aí. Sei. E sabe que foi a pior prova da história. Foi. Boston 2018. Foi. Pra começar, ganhou um japa, sacanagem. Ganhou um japa. Pô, ganhou um japa, tadinho do japa. Correu muito, né? Mas uma condição... Extrema. Frio, chuva. E aí vem um dos perrengues, né? Eu tive hipotermia na maratona de Boston. Eu sempre tive problema com frio, realmente. Meu negócio é do calor, funciona no calor. E aquele ano, assim, saiu ali da tenda, saiu do centro de Boston pra Hopkinton, dentro da tenda dos atletas tinha neve. Foi um negócio absurdo, assim, é loucura. Meu Deus. Então, muita gente já com frio ali. E assim, aquelas largadas em ondas é muito respeitada, né? Não é que nem no Brasil, que todo mundo vai se misturando. Tu só vai entrar quando tua numeração for chamada. E eu fiquei quase 2 horas lá, né? Então, ali já começou a dar ruim. E eu senti que eu tinha muito frio. Mas beleza, larguei, fui indo. De repente, no quilômetro 10, eu senti algo estranho. Eu falei, tá estranho. Não sei dizer o que é, mas não sou eu. Eu falei, tá bom, vou no banheiro. Parei num daqueles banheiros, botei um gel de carboidrato pra dentro, saí, eu corri mais uns 2 quilômetros e eu acordei dentro da ambulância. Que loucura, né? Caramba. Muito louco. Eu lembro do coração começar a bater bem devagar, isso eu lembro. Fazia assim, tuque, tuque. Depois eu fui entender que num processo de hipotermia é isso mesmo que acontece. Porque assim, vai ter que te desligar, tem que deixar teus órgãos vitais funcionando, né? E aí um monte de queniano teve também hipotermia. Sim, foi um ano... Foi um ano muito louco aquele. Cara, foi do inferno. Olha, esse ano de Boston ali e na história, um ano de Chicago, que aí... Eu vou dar um chute aqui, tá, Tomás? Mas deve ter sido ali 14... Eu acho que por aí. Que aí Chicago tava com 28 graus. Nossa! A galera pulava dentro das fontes, né? Estava nas fontes da cidade, que pulava dentro das fontes. Porque é um período que normalmente tá muito frio. Os extremos, então, os extremos, né? Acaba que nos levam aí para momentos que viram histórias, mas a gente não quer passar por eles de novo, né? Claro, e aí muita gente me perguntava, você vai voltar? Porque, super tranquilo. Eu falei, não, verdade, em termos de índice, isso não seria mais um problema. Sim. Mas eu falei, não, eu já tô querendo ir pras outras, né? Foi ali mesmo, eu já tava virando a chave. Mas eu fiquei muito contente de qualquer forma, né? De ter ido, de ter tido essa oportunidade. E é uma coisa que tava fora do meu controle. Por mais que eu tivesse com roupa comprida, tudo, cada organismo reage diferente às situações. Como tem gente que se quebra no calor e eu funciono muito bem no calor. E só que ao contrário, pra mim, é complicado, né? E ali sim, aí virou e aí eu realmente comecei a ir pras ultras. Aí em 2018, a Boston foi abril e em julho de 2018 eu fui pra minha primeira ultra, uma de 45.
quilômetros, né? Foi super bem ali também. E a partir dali eu fui avançando, né? Aí depois fiz uma de 50, 55, fui indo. Várias de 55, né? Até dar um passinho maior, Brasil Ride Botucatu 70. Aí fiquei naquela ali, Sim. voltava para algumas de 50 e ia fazendo. Aí dos 70, depois de 2 anos, eu dei o pulo para 135. Os 3 dígitos. Para os 3 dígitos, né? Lá para Ultra dos Anjos Internacional, a UAI 135 no formato antigo que ela tinha. E fui gostando, e foi indo, e vai aumentando. Aí a maior foi 217 a Brasil 135 milhas. Isso em 2020. 217. O cara não faz de carro. O cara não tá assistindo de carro, o cara Sem parar, ele não faz. Faz de avião. Lá em Minas, e essa assim, daí contínua, né? Porque ano passado eu fiz a Ronin 250, mas ela foi em estágios, dias, né? Foi dias. Contínua foi a BR 217 e quase 7 mil de altimetria acumulada. É isso que eu ia te perguntar, né, Fran? Altimetria. Eu te acompanho bastante ali no Instagram e eu vejo que não é só volume, né? Não. Aumenta muito a altimetria das provas, né? Nunca é plano, é confuso. Nossa, não tem. E assim, tem que treinar, e treina muito a altimetria, né? Então, tu acaba tendo um desgaste, né? Isso foi 2020 ali. Aí, 2020, eu comecei a entender que existia uma seleção brasileira de ultramaratona. Só que eu fui entender o que era essa seleção. Essa seleção não tinha a ver com o que eu estava fazendo, porque ela era prova em circuito, plano e a distância de 100 quilômetros. Aí, né, conversei com o Carlos, falei, Carlos, montei um projeto aqui, eu sempre com os meus, né, gosto de dizer tudo organizadinho, né, montei um projeto Treinador aqui. Carlos, é só executar. É só executar. Não, você põe lá que eu faço, pronto, né, Fran na seleção de ultramaratona, esse era o nome, entreguei o documento na mão dele, na época eu tava na Vida das Corridas, chamei ele lá, peguei o documento, falei, esse projeto aqui pra nós, ele falou, vai mudar o teu estilo de treino, a gente tem que trabalhar bem mais velocidade, é 100 km, mas é veloz, a gente olhando o que precisava pro índice, né? Falei, não tem problema, vamos nessa, né? Isso 2020. Aí começamos. Treinar, e circuito, distâncias longas no plano, com mais velocidade, e fomos. 2021... 2022 eu fiz a primeira tentativa em Caieiras, pista de 400 metros, 100 quilômetros, 240 voltas. Ai, meu Deus. Precisava fazer... Não tinha um draminha assim pra ficar? Precisava fazer em até 9 horas e 30 pro índice. Só que não servia 9 horas e 30. Porque já tinha meninas já tinha com pessoas menos. Que tinham aplicado já. Tá. Aí tu pensa, a pessoa sai de prova... Uma pessoa só? Não, 5. 5, tá. Aí a pessoa sai de provas de estradão, de sobe e desce e se vê dentro de uma pista. Resumo, deu ruim. Não na parte física, eu tava muito bem preparada. Mentalmente não funcionou. Pessoas aqui, ó, na minha cola aqui, fungando no meu pescoço, correndo do meu lado. Eu não sabia mais o que era isso na minha vida. Sim. Imagina essas provas que tu faz de ultramaratona longa, não tem ninguém aqui. Não, e a maravilha, né? Na natureza, no meio da natureza, e de repente tu tá numa pista, 400 metros girando ali. Deu ruim, parei no 82. Falei, não quero, eu voltei. Peguei, fiz um documento, pontos positivos, né? E o que eu tinha de melhoria. Melhoria identificada, mental. Chamei uma psicóloga do esporte, a Ana. Falei, Ana, é o seguinte, ó. Aconteceu assim, identifiquei que foi o mental, eu não soube lidar com aquela situação de alguém muito perto, mas eu vou tentar de novo em abril. Isso era em fevereiro. Eu vou tentar de novo em abril em Toledo, no Paraná. É uma pista maior, é de 1.300 metros. Um pouco melhor nesse sentido. E eu preciso conseguir esse índice. Trabalhamos. São provas específicas, né? São específicas. São identificadas no calendário lá. CBAT, juiz, tem toda né, uma organização para valer o índice, né? Abril de 2022, fui lá. Consegui. 8 horas e 59, fiquei a primeira do ranking e a vaga pro Mundial. Demais. Né? Só trabalhando mental, porque o treinamento tava encaixado, mas foi a cabeça. Trabalhamos isso em abril. Em setembro de 22, fomos pro Mundial na Alemanha daí.
né? Extraordinário. 5 no feminino, 5 no masculino, né? Na época até fiz uma postagem, agradeci ao mestre Sim, Léo, sim, né? sim. Porque senão não teria ido se eu não tivesse lembro iniciado. dessa postagem até hoje. Eu Muito falei, legal. Léo, como assim? Muito legal. Fran, seleção brasileira, gente, representando o Demais. Brasil lá fora. Foi. E assim, meu Foi Deus, olha teus olhos fantástico. até brilham. Aham. Né? É E lá, como que foi na Alemanha? É. Porque depois a gente tem um vídeo Tem pra um vídeo aí, nós vamos botar o mostrar vídeo a da minha chegada aí, né? Né? Se quiser, quer botar já agora, pode botar, acho. Isso, pode botar o vídeo aí. Pra E gente lá, falar da... Então funciona assim, né? A seleção, A chegada dela. Aí, ó. Aí eu tô chegando lá em Berlim, ó. Então chegando. Aí cada um de nós que ia chegar, a gente pegava a bandeira, né? Nosso Ai, que coordenador da uniforme mais seleção lindo. tava lá. Demais. Aham. Muito massa. Então, Demais. assim, você pensa, né? Alguém que não queria caminhar, né? Nem 100 metros na beira-mar. Não, é só o gel. De repente, né? Consegue índice pra seleção, põe no papel e diz que vai conseguir, vai lá e consegue. Demais. Né? Muito... Vai pro Mundial, assim, é algo espetacular, né? Nós fomos bem, a gente foi em 5 no feminino e 5 no masculino, que são chamados. Os meninos foram muito bem, ficaram em 7º geral, porque é classificação por equipe, né? Então não é individual, embora 5 corram, cada uma na sua velocidade, no seu ritmo. As 3 primeiras, o resultado das 3 primeiras é que conta pro time Brasil. Tá. E eu tinha esse propósito de estar entre as 3 primeiras que ia contar. E eu fiquei entre as 3 ali, né? Falei, o meu resultado eu quero que conte. Ótimo. Nós, meninas, ficamos em 15º, 16º, que foi muito bom também. Excelente, né? Porque a grande maioria, ela não é por idade, mas a grande maioria das equipes era muito jovem. Eu tenho 42 anos. Parece que tem 22, né? Mas tudo bem. Obrigada. Eu tenho 42. A Noemi, minha outra colega da seleção, tinha 40 e pouco. A Ellen, quase 50. Então, assim, nós não éramos menininhas. Sim. Isso, numa prova de velocidade com distância, conta. Então, a gente ficou muito feliz pelo resultado por conta disso tudo. E muitos países lá, o pessoal é profissional mesmo. O país paga para eles estarem lá e tudo mais, né? Não era nosso caso. E, assim, não é lamentar, não. Mas, assim, é comparar. Que a gente acaba tendo algumas dificuldades que outros países não têm e que também não dá para você exigir. Todas nós trabalhamos, né? Isso. Todas têm profissão. A Noemi é da educação física, né? A Ellen de uma outra área, eu nutricionista, né? A Alana é da educação física. Então, todo mundo trabalha. E aquilo que você falou antes, né? Você falou aqui no comecinho que a questão do descanso, imagina você com esses treinos longos, muito longos. Sim. E aí? E quando acaba? E a tua rotina? Exatamente. Né? Isso é legal também, Fran, tu falar um pouquinho, tem acho que ter que gás pro consultório, né? Paralelo, né, dessa Thaisa? rotina. Paralelo a essa odisseia nas corridas, a Fran virou a chave no trabalho também. Exatamente. Né? Trabalhava no SESI, na Fiesc ou no SESI? Eu sempre confundo Isso. É que é a mãe a Fiesc e os filhos é o SESI e Senai, Entendi. né? Eles são os filhos. Sim, eu mudei minha carreira profissional, né? O Léo vai lembrar quando eu entrei. Agora a rotina com a era corrida jornalista. e tudo. Era, né? Tudo bem, eu ainda tenho a profissão, mas não exerço mais, né? Quando eu vim de Chapecó pra cá, eu atuava lá na mídia esportiva, em jornal. Depois eu fui, né, pra dentro do SESI e Senai pra coordenar a área de comunicação, que é uma outra área do jornalismo, a comunicação interna. Quando eu vim pra Floripa, eu tava nessa área, né? Então, quando eu comecei com o Léo, eu trabalhava na área de comunicação. E aí, com a corrida vai indo, e eu tava com 32, com 35 anos ali, eu comecei a repensar. Falei, poxa, eu quero mudar minha carreira profissional. Não é que eu não goste do que eu tô fazendo, mas chega um momento também que você quer dar uma virada de chave na profissão. E eu não tive dúvidas. Eu falei, com certeza será a nutrição. Cheguei lá na universidade, falei, vocês, né, do lado ali da Fiesc, que é a antiga Sociesc, hoje é Unisul, né? Vocês têm nutrição? Sim, temos a segunda turma. Eu falei, tá, mas tem um detalhe, minha filha, eu já sou velha, eu não vou fazer vestibular. Não vem com vestibular. Não me vem, porque eu não sei, mas eu não tenho também paciência pra estudar esses negócios aí, ó. Eu sou capaz de gabaritar em português, mas de resto, minha filha, tá difícil. No jornalismo eu garanto. Aí ela, não, mas tu entra por portadora de diploma. Eu falei, então, pode me inscrever ali. Isso eu fui num novembro.
Em fevereiro do ano seguinte eu comecei. Startou a graduação. Comecei minha graduação, já certeza que eu ia me direcionar para atendimento a corredores, triatletas, ciclistas de estrada, endurance. Eu não ia realmente ir para outras áreas, não ia atender gestante, idoso, nada disso. E é o que eu acabo fazendo hoje. Então, eu já fui me direcionando, né? Uniu o útil ao agradável. O útil ao agradável. E aí, eu tive a grande oportunidade de, né, fazer estágio no Avaí Futebol Clube, né? Então, o Gui me abriu a porta lá. Eu fiquei 3 anos lá. Então, foi um aprendizado muito grande, né? Tanto que, assim, quando eu abri a agenda pro consultório, no primeiro dia, a primeira paciente que eu atendi, parecia que eu já fazia aquilo há anos. Porque eu já fazia isso no Avaí com o jogador, com a supervisão dele. Mas eu já fazia, né? Então, foi assim, muito natural, né? Fora que você tem toda a prática, né? Sim! Tudo que você consegue reproduzir muita coisa, né? E muito detalhe nas ultras mesmo, de chegar e falar assim pro corredor, cara, vai acontecer privação de sono, teu cortisol vai subir, tu vai ficar irritado, mas tá tudo bem, tá? Isso vai acontecer. O que a gente pode fazer? Pô, vamos trabalhar aqui de repente com uma taurina pra te dar um foco, uma concentração, porque eu sei que vai acontecer, eu já passei e passo por isso direto, eu sei que vai. Então eu consigo hoje levar e falar assim, cara, vai acontecer isso, vamos trabalhar nisso. Ó, tu poderá ter algum desconforto assim, mas isso é acúmulo de carboidrato. Então nós vamos começar com mais carbo, nós vamos reduzir mais lá pra frente, mas nós vamos colocar um alimento também, que aí o melhoramento da parte gástrica. Então, assim, porque eu vivo aquilo ali. Experimento aquele bagulho ali, né? Muito bom, muito bom. Ô Fran, e o mercado, né, nesse segmento do endurance, e aí tu viaja o Brasil inteiro, enfim, faz provas, né, as ultras no Brasil inteiro. Ele é um mercado ainda carente por profissionais? Ele é, eu diria, inclusive, até de treinadores especializados, assim, né? Porque o mestre sabe, tem diferença, né? Muita, porque é outro tipo de estímulo, é outro tipo de treino, né? Então, a gente tem, e profissionais, né? De tudo da área da saúde como um todo, né? Fisioterapeutas que conheçam um pouco mais a respeito desse mercado, né? O nutricionista, aquele que executa e que faz, ele vai conhecer essas nuances, mas o que não executa e não faz, às vezes ele vai deixar algum detalhe de constar no plano que vai fazer toda a diferença pro cara. Na hora, vai fazer lá na ponta, né? toda a diferença, né? Então, por isso que, assim, cada vez mais a gente também tem que se especializar. É o que eu falo, eu deixo de fazer muito atendimento. Eu tenho outras pessoas me procurando, mas eu prefiro passar para outro profissional que vai ser mais útil para ele. Eu não vou ser útil. Eu não vou ser útil para uma gestante. Eu nem filho tenho. Eu não sei nem o que é isso. Como é que eu vou ser útil para ela, entendeu? Eu não estudo aquilo ali especificamente, né? Então, a gente tem que saber. É mais importante, às vezes, do que saber o que a gente quer, saber o que a gente não quer. O que a gente não vai fazer. E a corrida, né? Enfim, a gente falou isso no episódio passado, tá? No segundo, terceiro boom ali, né? Então, realmente, como você falou, deve surgir muita coisa ainda. E a gente vê constantemente, né? Tem que estar estudando e a gente tem que estar entendendo o Léo, que tá mais na parte técnica diariamente, o quanto ele tem que seguir estudando, porque muda muita coisa, novos estudos. Então, não tem como você focar, né, em outro lado. Não adianta, vai ter que... E assim, né, e a corrida, vamos pensar, a gente tem a corrida, o atletismo puro, que é o lá da pista. Aí você tem a corrida de rua, com as suas diversas 5, 10, 21, 42. Você tem a ultramaratona trail, que aí é lá no meio do mato mesmo, é outro tipo, por ali que eu comecei. Hoje eu já não faço esse tipo mais travado, eu já faço ultramaratonas que são mais corríveis, mas é um outro tipo. Estradão, alguma coisa mais técnica, mas que eu possa desenvolver. Mas eu comecei lá no travado mesmo, né, no trail mesmo. Normalmente tu inicia na ultramaratona nesse tipo de prova, né? São aí provas mais comerciais? Mais comerciais. A gente acaba hoje tendo mais divulgação delas também, né? Aí você vai ter a ultramaratona, essas que dão índice,
que é as que eu fiz, que é distância, mas ao mesmo tempo é circuito. Tu fica realmente girando no mesmo lugar ali, tipo hamster. Fábrica de hamster, né? Você vai ter a própria corrida de aventura, que envolve outros esportes junto, mas ela entra nessa modalidade também. E que além da corrida vai envolver a canoagem, vai envolver a escalada, vai envolver a bike. Ciclismo. O ciclismo tem isso também, então isso também faz parte hoje, né? Desse mundo. Dentro do trail, você tem as distâncias curtas, porém extremamente intensivas, que é o VK, o quilômetro vertical. Então são provas de 1 quilômetro que tu sobe 1000 de altimetria. Quase escalada. Quase escalada. Praticamente isso. Você tem as curtas dentro do próprio trail, que elas são curtas, mas elas são insanas de intensidade, é um bagulho louco aquilo. É outro perfil. Então assim, tudo vai mexer. Outro perfil de treinamento, outro perfil de alimentação no dia a dia, outro perfil de intratreino. Cada coisa vai trazer as suas especificidades, né? Mas esse é o legal da corrida. Cada um vai se encontrando dentro daquilo que mais gosta, né? Eu fiquei um tempão na corrida de rua e eu amei fazer aquilo. Até que eu decidi pro trail. Daqui a pouco eu pensei, poxa, mas eu tenho um pouco de velocidade, eu posso tentar a ultramaratona mais rápida. Foi naquela. E assim vai, então. E o legal é que a gente pode ir fazendo essa migração também, né? Sim. Uma coisa legal, que é super interessante, a galera adora escutar. Eu vejo tu falando, né, de tudo. Enfim, tem que ter um planejamento alimentar, cada coisa muda. E como fica a barriga e o estômago? Deus me livre. Tem coisas aí engraçadas pra contar. Não, já tá rindo, já tem coisa. Já aconteceu. E os piriri da vida? Tem coisa legal pra contar pra gente? Acontece, né, gente? Não tem jeito. Porque o que tem? O primeiro ponto a se colocar. Corrida tem estresse mecânico. Ponto. É o tempo inteiro isso aqui. Eu tô o tempo inteiro em contato com o solo, né? Estresse mecânico. Esse estresse mecânico faz com que eu mexa os meus órgãos, não tem como? Eu tô o tempo inteiro mexendo tudo ali, né? E isso com a quantidade de carboidrato que a gente vai botando pra dentro, até porque não existe outra fonte de energia, não existe nada que forme glicogênio muscular que não seja carboidrato. Só que o carboidrato, ele é fermentável, ele vai sobrar na tua parte intestinal. Sim. Principalmente para quem está iniciando, que é uma pessoa não adaptada ainda, ela não consegue ser eficiente ainda na utilização desse carboidrato como fonte de energia, sem deixar grandes restos ali na parte intestinal. Então, a maior parte dos piriri acontece normalmente com o iniciante, que ainda não está adaptado. Eu, Fran, por exemplo, uso gel a cada 30 minutos. Quantos gramas, Fran? Eu uso por hora 90 gramas de carboidrato. É carbo pra caramba. Sabe com quanto que eu comecei? Com 0, né? Sim. 0! E eu fui aumentando aos poucos. Eu fui 20, eu fiquei muito tempo só com 20 por hora. Um gelzinho, né? 20. E eu fui testando, Deu ruim? Claro que deu, né? Teve vezes que eu tava treinando na pista da UFSC que eu tinha que sair correndo que nem uma louca pro meio do mato. Já papel higiênico qualquer ali do lado. Lugar é banheiro. Qualquer lugar é banheiro, adoro, né? O mundo está assim, tipo o cachorro, olha, tenho tudo isso para mijar e ser meu. Isso é meu. Muito bom. Então, né, invariavelmente vai, mas hoje, né, por exemplo, a prova, acabei de voltar de uma de 140. Eu usei 37 géis de carboidrato nessa prova de 140 e comida também, porque chega um momento que só o gel, ele vai colocar glicogênio, mas ele te deixa fraco, fisiologicamente tu precisa de caloria, não tem jeito, né? Porque o gasto calórico acaba sendo alto. Então eu boto bolinho, boto bisnaguinha, vou botando outras coisas. Na prova de 217 eu botei purezinho de batata, né? Então tu consegue, quando tu tem carro de apoio tu consegue, às vezes é survival. Aí tu tem que se virar do jeito que dá. Do jeito que dá, né? Então, acontece essas histórias, né, de piriri, né? Eu vou te dizer que, no geral, eu sempre fui me adaptando bem, né? E não tive grandes problemas, mas uma vez ou outra já tive de fazer na calça. Eu fiz uma prova de 12 horas, que, aliás, ela me deu classificação para ano que vem. Oba. Eu me submeter a Spartathlon, é aquela prova de 246 na Grécia, que sai de Esparta e chega em Atenas. Uau! Só lá, né? Pega do percurso que o Filipides fez, da onde surgiu a maratona, né? Então, essa de 12 horas em circuito de 1.700 metros, você tem que fazer, né, no mínimo 110 quilômetros para poder se submeter para Spartathlon. Eu fiz 113,6. Essa daí, o
que acontece? Eu tenho um horário de funcionamento do intestino. Todos os dias, 4h30 da manhã, ele funciona. Neste dia, 4h30 da manhã, eu estava correndo, porque a prova largou 7 horas da noite. Esse horário eu estava correndo. Eu ia terminar 7 da manhã. O intestino funcionou. Só que ele não sabia que eu estava correndo. Sim. E ele funcionou. E de repente eu falei, tem alguma coisa estranha aqui? Ui. Vou parar no banheiro químico. Quando eu parei, baixei a calça. Já tinha feito. Já tinha feito. Limpou e seguiu. Pronto, limpei e segui. Aí o Gel, meu esposo, estava lá. Eu falei, lenço umedecido. Ele já se ligou o que aconteceu. Botei no bolso aqui da calça, continuei correndo. O código do estado. O código. Continuei correndo lá no fundo, fiz a volta. E acontece muito, né? Porque, enfim, tu pensa, era o horário de funcionar, e que bom, ele sempre super funciona. Ótimo. Né? E tá ali, ó. Tá ali. Não tinha como evitar, né? Paciência, limpa, vai. Alimentos específicos que tu sugeriria pra galera, assim? O que tu gosta de botar nas tuas programações, ultras, né? Enfim. Assim, até 42, vamos pensar até uma maratona, é muito mais tranquilo você ir só com géis. Ou com as balinhas. Hoje a gente tem as balinhas, as gominhas, né? Funciona bem. São mais ácidas também, né? Não é tão doce. Tu tem a sensação que mastigou alguma coisa, né? Mas botar comida durante uma maratona é desnecessário. Maratona de rua, maratona de trail, que o cara vai demorar às vezes 8 horas, a história é outra. Porque a gente olha por tempo em atividade, não muito por distância. Mas começa a aumentar, eu gosto muito de colocar assim, cara, as bisnaguinhas mesmo com mel, né? O mel tem bastante carboidrato. Fácil de achar. Qualquer cidade que tu vai encontrar, né? As barrinhas energéticas a gente já tem hoje específica pro esporte. A gente tem aqueles waffle de carboidrato específico pro esporte, né? Aqueles palitinho com salzinho grosso, tem horas que tu quer isso. Tu quer um negócio pra mastigar, que seja salgado. Um salgadinho, né? Se tu tem carro de apoio, tu pode fazer uns purezinho de batata baroa, por exemplo, e tu consegue ir subindo rápido numa subida e comendo. Eu faço isso muito, assim. E só que isso tudo treina. Esse que é o ponto, né? Pra eu poder fazer isso, eu fiz um treino de 60K no sertão. Eu fiz, sei lá, acho que 5, 6 vezes vai e vem. Deixei o carro lá embaixo, peguei o potinho e fui subindo o sertão comendo. Foi horrível na primeira vez. Na segunda foi melhor, na terceira foi. Hoje, meu filho, posso comer uma feijoada e sair correndo. Já sabe como fazer. A adaptação, a mesma coisa, né, Léo? Adaptação ao exercício, né? Que é isso, tu chega de uma prova de 140, na segunda já tava treinando de novo, sem dor, sem nada. Acabou de chegar da prova, até conversava, mas já tá de volta e tal. Não, cheguei no domingo, segunda-feira tava treinando, consultório e vida que segue. E tem algo que tu possa dizer assim, ó, não recomendo de forma nenhuma. Sim. Tipo, pelo menos uns 5 aí, ó, não. Corredores, não vai por esse caminho, não vale a pena, vai passar mal. Isso. Principalmente gorduras e proteína durante. Proteína demora muito pra ser digerida. Então, assim, vou comer durante um sanduíche com frango desfiado. Cara, o frango vai ser um problema. Sim. O pão é a beleza, queremos ele mesmo, né? O que torna um pouco difícil a gente colocar coisas salgadas nas provas. Porque salgado é proteína, tudo que é doce é carboidrato, né? Mas a gente vai dando um jeitinho. Bota um salzinho por dentro da bisnaguinha, a gente vai inventando. Então, proteína nunca, demora muito pra digerir, e gordura acelera trânsito intestinal. Aí o piriri vem. Aí o piriri vem. Então, assim, por exemplo, eu gosto de TCM lá, alguma coisa com TCM, com óleo de coco. Cara, a probabilidade daquilo ali te dar um ruim existe. Então, qualquer alimento que seja rico em proteína ou rico em gorduras, não usa durante o treino. Até castanhas tem que cuidar. Por exemplo, a de caju, ela é bem gordurosa. Então, assim, vou comer 2 castanhas só pra mastigar. Não vai dar ruim. Mas, eu vou comer um pacotinho inteiro. Cara, pode dar ruim. Pode ser que dê ruim. Amendoim tem que ter muito cuidado. Galera de ultra adora meter paçoquinha pra dentro. Cheio de paçoca. Cara, aquilo ali, o amendoim é mais gorduroso. Das nuts ali é o mais gorduroso que tem. Então, cuidar com isso seria o principal, assim. Esses 2 macronutrientes mesmo. Sim. Cara, quanta história legal. Muita história, né? Coisa boa. A gente pode ficar aqui mais 5 horas. Pra gente ir fechando esse nosso papo, enfim, a gente conseguiria ficar aqui até amanhã de manhã, né? Sim. Brinquei agora há pouco, daqui a pouco o Gel vai mandar uma mensagem, cara, o que tá rolando? Né? Não saíram daí ainda.
recado, assim, a gente tem ido nessa linha, assim, qual o recado, cara, que tu gostaria de deixar pra galera dessa história que tu construiu de maneira extraordinária, né? Eu sou, cara, muito grato por ter cruzado na tua vida e ter, enfim, feito esse convite. Eu não fazia a menor ideia que ela ia virar a seleção brasileira, que ia trocar de profissão, não. Mas o que me incomodava, ela tá lá, paradinha sem fazer atividade, esperando o Gé, o marido, fazer atividade. Pô, faz alguma coisinha aí. Faz junto. Não, e assim, aí a gratidão, ela é toda minha, né? Porque, meu Deus, se você não tivesse insistido, a gente não estaria aqui hoje, né? Sim. E tudo isso que passou nesses 10 anos, né? Mas o principal que eu gostaria de deixar pra galera é, primeiro, confie no processo. Se o Léo colocou que essa é a planilha e essa planilha vai te levar para o objetivo, é porque ele sabe que é isso que vai. Eu sempre confiei em absolutamente todos que me treinaram. Maravilha. Sempre. E eu continuo confiando. Eu nunca deixo de confiar. Porque a pessoa estudou para aquilo e se ela colocou que é isso, se ela colocou que é 5 e que é nesse ritmo, é 5 nesse ritmo, não é 5 no outro ritmo e não é 10 em outro ritmo. Nunca eu fiz 1 centímetro a mais do que estava na planilha, nunca nesses 10 anos. E eu nunca vou fazer. Nunca vou fazer. Então, confiar no processo. Porque você confiou ao Léo fazer a sua planilha. Então, confia no que está sendo colocado ali. Segundo definição dos objetivos. Entender que você tem uma limitação de tempo na sua vida para treinar, né? Aquela é a tua limitação, então é aquilo. Não defina objetivos tão maiores também do que aquilo que você é capaz de fazer, porque senão você se atropela, né? Então, talvez eu gostaria de fazer uma prova de 500 quilômetros, eu tenho como treinar para 500? Não tenho, eu não tenho como, né? Então, a gente também cuidar com os objetivos que coloca, porque eu tenho pavor das histórias de fazer contra tudo e contra todos. As pessoas não se preparam adequadamente, vão para as provas, passam mal, é um perigo para a saúde, ficam 1 mês sem andar direito, acabam com inúmeras situações da sua vida. As questões fisiológicas envolvidas são muito interessantes, a gente tem alterações muito grandes pós grandes esforços, né? A gente tem que cuidar disso. Então, né, faça aquilo que é possível e faça o melhor dentro daquilo que você consegue fazer confiando nas pessoas que estão contigo, né? Entender que a corrida, ela é muito mental também. E a gente precisa trabalhar o nosso mental. É só ver se você não tá bem um dia, você vai treinar, possibilidade daquele treino sair ruim. Não saiu. É muito grande. Então, cuidar desse mental. E cuidar desse mental é tudo. É desde se alimentar bem, é ter boas relações na sua vida, é fugir de ambientes que são tóxicos, que não vão te trazer, né? Coisas boas pra vida, porque isso tudo vai. Não existe a Fran nutricionista, a Fran corredora, a Fran esposa. A Fran é a Fran. Ela é ela em todos esses aspectos. Se ela não estiver bem em um, ela não vai estar bem no outro. E é assim que a gente é na nossa vida, né? E principalmente isso, fazer com calma as coisas. Confiar. Quando o Léo me falou, não dá esse ano pra meia, eu falei, ok, então tá bom, a gente faz no próximo ano. E tá tudo bem. E é isso, se o treinador falou, ele estudou para aquilo, né? Então, confiar naquilo que ele tá trazendo ali pra você. Fazendo as coisas de forma, né, adequada. E entender que a gente precisa, sim, a partir do momento que a corrida começa a ficar séria, e ela começa a ficar séria a partir do momento que você tem uma planilha. Ficou séria, né? Você precisa de rede de apoio, né? Você tem que ter o teu treinador, você vai ter que buscar melhorar a sua alimentação, você vai ter que trabalhar, né, em fazer uma fisioterapia preventiva, né? Não precisa ser toda semana, eu faço toda semana diante do que eu faço. Sim. Talvez você não precise toda semana, mas às vezes a cada 15 dias ou uma vez por mês você precisa, né? Poder organizar isso vai fazer toda a diferença para ter longevidade na corrida. É isso aí. Longevidade, que é isso que eu quero estar com 90 anos e correndo. Eu não vou estar correndo ultra de 200 com 90 anos, mas não tem problema. Eu vou estar correndo. Exatamente. Eu vou estar correndo e vou estar bem de saúde para viver talvez os meus últimos anos ali, né? Bem, no dia que eu morrer, eu falo assim, poxa, eu pude fazer tudo que eu pude fazer com saúde, né? Com saúde. Então, ter isso também como em mente. Eu faço o que eu faço e algumas pessoas me dizem,
o que você faz não é muito saúde. Eu digo, não, mas eu faço ser com saúde. Porque eu faço tudo certo para isso ser com saúde. Eu entendo, eu estudo sobre os efeitos fisiológicos. É a minha linha de estudo. Eu sei o que acontece com o meu organismo depois. Perfeito. Mas eu sei o que eu faço para melhorar isso. E não foi depois. da noite pro dia, né? E eu não faço uma outra em cima da outra. Esse ano eu só vou fazer 3. Eu fiz a de 12 horas. Eu vou fazer essa que foi como treino para Caminhos de Rosa. E deu. Eu não vou mais fazer outra. Né? Então, longevidade a gente consegue fazendo as coisas de forma, né, adequada. Então, exatamente, o correr para sempre, né? Que a gente sempre defende. Por quanto tempo você quer correr, né? Sim. E aí vem toda a questão que você falou de quanto tempo você demorou para fazer sua primeira meia, quanto tempo você demorou. Eu falava que eu nunca queria fazer uma maratona, né, Léo? Eu demorei bastante. Eu fiz a minha primeira maratona 2 anos atrás. 2 atrás. 2 atrás. Eu corro desde 2004. 20 anos já. Quase 2005. 20, 18 anos. Foi a primeira maratona. Imagina e foi no susto. E foi no susto, porque ele falou assim, não, vai fazer a maratona. Eu falei, eu disse tem uma maratona lá junto com a viagem. Pá, te escrevi. Foi ele tava inscrito pra Londres, pra maratona de Londres. Aí eu falei, Londres, foi uma vaga que veio através do patrocinador, né, da New Balance. E aí eu falei, será que não rola mais uma vaga pra gente? Não, pra mim também. Aí não, era um por assessoria, um por treinador da marca. Falei, porque essa eu faria, né, mas aí correu Lisboa. Ele falou assim, mas espera aí que deve ter uma por ali por perto. E aí já que vamos pro lado de lá, vamos ter que viajar mesmo. E aí uma semana depois tinha Lisboa. Thaís, eu só queria estrear no Internacional. Eu queria estrear. Tá vendo? Não é tão fácil assim, né? Ela queria amarelinha, né? Exato. Eu queria a camiseta amarelinha. Até hoje amarelinha. Amarelinha. Que corre pro Internacional de Outro objetivo que eu alcancei dentro da assessoria. Ganhar a camiseta amarelinha. 10 quilômetros lá no Uruguai. Em Punta. Pra ganhar a amarelinha. Foi top. Olha aí, ó. Isso e isso eu valorizo muito. Se tem uma coisa que eu valorizo as, entre aspas, pequenas conquistas. E as pessoas pararam de valorizar isso. É lógico. Hoje elas querem tudo muito grandioso, mas para alcançar o grandioso, você precisa fazer essa construção. E eu sou grata a tudo. A primeira prova que eu fiz, a tudo. Porque elas que foram me levando ao que eu cheguei hoje, né? Então isso nunca vai se apagar da minha memória. Por isso que eu sou sempre grata e eu sempre agradeço, né, ao Léo por ter me colocado, porque senão, realmente, né, eu não ia estar aqui. Tudo que a gente foi passando nessas etapas é a construção para chegar e para mais tudo ainda que eu vou fazer daqui para frente. Mas eu não posso iniciar e querer já correr 200 quilômetros, né? Essa construção é muito importante. E hoje a gente tem muito problema com a mídia social, né? As pessoas se comparando demais. Só que, gente, no geral, as pessoas só mostram a parte boa na rede social. Exatamente. Tu não sabe tudo que tá por trás, o background ali, né? Então, eu falo muito isso com os meus pacientes também. Então, não te apresse, porque você não sabe como foi aquilo. Às vezes, as pessoas me falam, nossa, mas você faz isso. Eu acho que eu não consigo. Eu digo, cara, eu tô há 10 anos fazendo isso. Tu tá quanto? Há 2. Então, tu não consegue mesmo. Mas se tu insistir mais 8 e tu quiser, tu vai conseguir. Mas tu tem que querer. Só que talvez tu também não consiga, porque a minha realidade é uma, a tua é outra. O quanto que eu passei naquele tempo não é mais o mesmo tempo que tu tem agora. Então, assim, cara, é você com você. Onde você tava, onde você chegou e onde você quer chegar, né? Então, a gente também tem que... A mídia social é importante, sim, eu super uso. Eu uso porque eu trago pacientes por meio dela. Mas eu tenho muito cuidado. E muito cuidado com quem você segue. Você tá seguindo, né, pessoas tóxicas ou você tá seguindo pessoas, né, que vão te ajudar a você ter como inspiração. E inspirar. Ótimo. Apenas esse detalhe. Porque a tua realidade é uma, da outra pessoa é totalmente outra. Exatamente. Falou tudo, Fran. Inspiração. E não comparação, né? Eu não quero ser igual. Exatamente. Eu quero ver o que ela tá fazendo e quero ter essa motivação, pegar essa pessoa pra se motivar. As pessoas me dizem, nossa, eu vejo às vezes eu tô descendo a lagoa pra ir trabalhar, você tá 5 e pouco da manhã subindo a lagoa embaixo de chuva. Isso me inspira a ir treinar. Pronto. Fechou? É isso. Aí, pronto, tu não precisa subir a lagoa. Mas tu pensou assim, se ela tá fazendo isso, só porque tá chovendo eu não vou. Eu vou sim. Eu posso pronto, também. É isso. É essas inspirações que a gente tem que buscar. Mas não comparar. A Fran tá subindo a lagoa e eu nem consigo. Não ajudou em muito. Em nada. Mas eu vi ela subindo na chuva, então agora eu vou treinar. Vou treinar. Pronto, tá resolvido. É isso aí. Maravilha.
Fran Santin, nutricionista, ultramaratonista, seleção brasileira, condutora da tocha olímpica dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, ex-aluna de Just Run e uma queridaça. Fran, obrigado pelo teu tempo, pela troca com a gente aqui, né, Thaisa? Muito bom, gente. E assim, ó, vale lembrar, galera, que além do YouTube, a gente tá no Spotify também. Que legal! Eba! Então, assim, ó, já sei que tem alunos pedindo pra gente gravar vários e vários podcasts pros longões, né? Porque tem aluno que adora escutando. Já sabia disso. É verdade. Vários alunos nos cobrando isso. Não, eu amo escutar podcast. É verdade. Então, no Spotify tá lá, tá super legal. Estamos aqui no Estúdio Mil Floripa, né? Que nos recebe sempre, esse lugar extraordinário, lindo de morrer. Com a Laís e com o Cadu, que nos recebem aqui, fazem a edição de tudo, nos dão um suporte extraordinário. Muito bem. Obrigado, Fran. Eu que agradeço, Fran. Obrigada. E tem a lembrancinha dela. Ah, lembrancinha, é verdade. Ai, meu Deus. Assim como a amarelinha tem uma viseira melhorou a forma da entrega, né? Seu kit chegou. Meu Deus do céu. Agora, tá treinando com o Carlos ainda? Sim. Carlão, não fica com ciúme aí. O kit dela chegou, mas ela vai seguir treinando com o Carlos. Aí, 6 anos com o Carlos. Desde que eu entrei nas outras. Carlos Venturini, um craque. Desde que eu entrei. Da nossa cidade, baita treinador. É isso, assim, essa confiança no processo. É isso que eu falo. Muito bom. Ai, que linda! Hoje já vou usar pro treino amanhã. Aí, ó. Já vou. Show de bola. Combinou, olha só, combinou com o relógio. Muito bom. Muito bom. Ai, obrigada, gente. Show de Adorei. bola. Valeu, galera. Valeu, gente. Nos vemos no próximo episódio. É isso aí, vamos nessa.